Nesse vídeo, vamos estar ensinando como lidar com a frustração infantil. Você sabe a importância de criar filhos tolerantes à frustração? Nós vamos mostrar nesse vídeo o que é a intolerância à frustração, a importância da educação, a necessidade da criança ter experiências de frustração dentro de casa e meios de educar seu filho de maneira em que ele desenvolva tolerância à frustração. Em um breve contexto histórico, podemos ver que a mulher vem ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado de trabalho. Com isso, a educação dos filhos deixou de ser prioridade, sendo terceirizada e dando espaço para o sentimento de culpa dos pais em não poder doar muito tempo aos filhos, fazendo com que diga sim para tudo que o filho deseja. Então, quanto a isso, podemos nos questionar: o que é intolerância à frustração? Como devemos agir para não desenvolvê-la? Mas o que é frustração? Frustração é um sentimento que está associado à sensação de desânimo e impotência. Quando se cria a ilusão de que todas as coisas têm que ser da forma que se imagina ou que tudo deve estar no nosso controle, no meio do caminho pode acontecer de tudo ser ao contrário do que se idealiza. Então, nos deparamos com um sentimento de frustração, onde ficamos decepcionados e nos sentimos incapazes, e com isso vem o pensamento de que o tempo utilizado foi perdido. Crianças com baixa tolerância à frustração são bem exigentes, tentam de todas as formas satisfazer suas necessidades imediatamente. Porém, quando não conseguem, fazem birras, choram e ficam irritadas. Mas o que leva uma criança a ser intolerante? Segundo pesquisas, uma das hipóteses explica que os pais estão tratando os filhos com poucos limites, como se a criança fosse extremamente frágil. Isso ocorre por conta do que chamamos de reação violenta pelas experiências vividas nos tempos passados, onde os pais eram rígidos na educação de seus filhos. Mas a pergunta que fica é: por que é importante educar na tolerância e na frustração? Os processos de frustração são de extrema importância para o desenvolvimento da criança, que vão sendo construídos através de experiências e aprendizagens, que fazem com que a criança tenha vivências inteiras com começo, meio e fim. Muitas vezes, os pais motivados pela angústia, preocupação e pela crença que a criança é frágil e não aguenta a verdade, passam a superprotegê-la do mundo e das coisas ao seu redor, impedindo que ela desenvolva suas capacidades e acabam promovendo uma sensação de incompetência na criança. Os pais devem acompanhar e acolher seus filhos nesse processo, deixando com que seus filhos venham a experimentar as mais variadas emoções para estimular a sensibilidade e tolerância, fazendo com que eles possam desenvolver suas potencialidades, mas entender suas limitações. Assim, conseguirá enfrentar as frustrações normais da vida adulta com maturidade, tolerância e superação. Aqui vão alguns passos para ensinar os seus filhos a terem tolerância à frustração. Instruir e reconfortar a criança. Isso é, permitir que a criança sinta suas emoções sem quaisquer interferências sobre, mas instruir sobre seus comportamentos e auxiliar com a análise emocional. Por exemplo, se a criança ficou irritada e jogou um brinquedo no chão, permita que a criança sinta aquela raiva, porém instrua ela a pensar o porquê sentiu aquela raiva e como pode lidar com isso. Ser um exemplo nutritivo para a criança se espelhar, mas também dar espaço para a criança ficar frustrada e falhar. Em caso de pais ausentes, focar mais na compensação emocional do que na saciação material da criança, ou seja, não tentar suprir essa falta com presentes caros, mas sim com demonstrações de afeto e de carinho. Saber impor limites e delimitar o papel de pais e filhos, dizendo não quando for conveniente. Porém, explicar o motivo pelo qual o não foi imposto para não gerar confusão e insegurança na criança, uma vez que elas podem se sentir negligenciadas quando escutar um não. Utilizar de recompensas para instruir a criança a se comportar frente aos adultos. Por exemplo, ensinar aos filhos os bons modos e explicar que, quando adquiridos, haverá recompensação por meio de elogios. E também, como maior incentivo, utilizar recompensas físicas, como um brinquedo da qual a criança tanto desejava. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kathleen, eu, Aisha, José Gabriel e Nathalie, alunos de Psicologia da Universidade Unicesumar, fizemos esse vídeo com o intuito de informar aos pais sobre a frustração infantil. Demos dicas também de uma criação mais eficaz dos seus filhos. Para mais vídeos como esse, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Beijos e até a próxima!